Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse quadradinho em crochê que dá para utilizar em vestuário, trilho de mesa, se fizer com um fio mais grosso dá para fazer tapete também. Esse aqui mede 20 por 20, mas o tamanho do quadradinho vai mudar dependendo da espessura do fio que você utilizar. Para esse aqui na cor orquídea eu utilizei o fio AME da Têxtil Piratininga e esse aqui, olha, tem o Tex 516, os novelos vêm com 250 metros. Mas eu confeccionei esse outro aqui que mede 18 por 18 e nesse aqui eu utilizei o fio Egito. Esse tem o Tex 467, ou seja, mudando a espessura do fio, ele fica mais delicado ou mais rústico. No caso, se você fizer com um fio mais grosso, você pode utilizar para fazer tapete também. Para esse motivo, eu utilizei a agulha 2,5 mm para os dois tipos de fio, mesmo com espessura diferente. E utilizei também tesoura e agulha de tapeceiro para os cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais, vou deixar também o link para você conhecer os produtos e tem a marcação de início de cada uma das voltas aqui no trabalho para facilitar o seu aprendizado. É só você clicar no vídeo e depois clicar na barra de avanço que abrem os capítulos e você pode ir direto no ponto que você precisa aprender. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal e ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar fazendo anel mágico, para isso vou apoiar o fio em 2 dedos, segurar com o polegar, fazer uma volta completa e agora vou só posicionar ele no dedo, deixando mais próximo do punho. Vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta, vou buscar o fio que vem do novelo e vou girar no sentido horário para formar uma laçada na agulha. Agora vou buscar o fio que vem do novelo, vou passar dentro da laçada que está na agulha, mas vou aproveitar para girar a mão, também para facilitar e assim já tenho o anel mágico. Agora eu vou fazer um ponto baixo pegando dentro do anel mágico, então vou introduzir a agulha, buscar o fio formando 2 laçadas, faço um ponto baixo e para completar a altura do primeiro ponto alto eu vou fazer uma corrente, mas se o seu ponto for mais alongado, pode fazer 2 correntes, o importante é que fique com a altura do seu ponto alto. E eu vou completar esse bloco fazendo mais 2 pontos altos finalizados juntos, então vou laçar o fio na agulha, vou pegar dentro do anel mágico, vou buscar o fio. Veja que nós temos 3 laçadas na agulha, mas eu vou buscar e passar somente em 2. Sobram 2 laçadas na agulha. Uma desse primeiro ponto alto, a outra do segundo ponto alto que eu ainda não finalizei. Vou fazer o próximo ponto alto também sem finalizar. Vou só laçar o fio na agulha, vou buscar dentro do anel mágico. Vou considerar somente as últimas 2 laçadas, vou buscar e passar nas 2 laçadas e assim, olha, eu tenho as 3 laçadas dos 3 pontos para agora eu finalizar esse conjunto de pontos todos juntos. Vou buscar o fio, passar nas 3 laçadas e assim eu finalizo um conjunto com 3 pontos altos. Vou fazer um intervalo com 3 correntes, 1, 2, 3. Vou laçar o fio na agulha. E dentro do anel mágico eu vou fazer mais um conjunto desse, com 3 pontos altos finalizados juntos. Então, buscando dentro do anel mágico, vou buscar o fio, vou passar somente em 2 laçadas, sobram 2 na agulha, uma das correntes e uma desse primeiro ponto. Vou laçar o fio na agulha mais uma vez, vou buscar o segundo ponto. Busquei o fio, passo somente em 2 laçadas. E para fazer o terceiro, do mesmo jeito. Lacei o fio na agulha, pegando dentro do anel mágico, busco o fio, passo somente em 2 laçadas. Agora eu vou finalizar todos os pontos juntos. Passo nas 4 laçadas, nos 3 pontos altos e na corrente também, e assim eu finalizo esse segundo conjunto. Vou repetir essa sequência. 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, e vou fazer novamente o conjunto com 3 pontos finalizados juntos. Como eu já fiz esse de forma mais lenta, vou fazer o próximo um pouquinho mais rápido para você ver o resultado. Mas veja que eu tenho as laçadas para finalizar os pontos todos juntos, exatamente igual no conjunto anterior. E assim, olha, já temos aqui 3 conjuntos de 3 pontos finalizados juntos. Eu preciso completar 8, mas todos eles são exatamente iguais, sempre com 3 correntes de intervalo e 3 pontos finalizados juntos. Já estou finalizando o último conjunto com 3 pontos altos, são 8 no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E após finalizar o último conjunto, eu vou fazer as 3 correntes de espaço, 2, 3,
E vou finalizar com ponto baixíssimo, introduzindo a agulha de cima para baixo nesse primeiro conjunto, pegando todos os fios, olha, os 3 fios desse conjunto. Vou buscar o fio que vem do novelo, passo em todas as laçadas de uma só vez e assim eu finalizo todos os pontos. Agora eu vou fazer uma corrente para travar esse ponto, depois eu continuo aqui. E vou puxar a ponta de fio para fechar um pouco mais esse anel mágico. Não vou fechar ele totalmente, vou só segurar aqui no miolo da flor e vou puxar para prender um pouco mais esse anel mágico, olha, para fechar um pouco mais o miolinho aqui da flor. Não tem problema deixar um espaço aqui no meio um pouquinho menor, tá? Essa ponta de fio eu ensino para você depois como fazer o arremate para ficar perfeito também. Aqui eu vou só desmanchar essa corrente que eu fiz para segurar e vou continuar fazendo então a próxima etapa. Veja que após finalizar com ponto baixíssimo, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 3 correntes que eu tenho de espaço logo após essa primeira pétala. Então vou fazer um ponto baixíssimo e agora começando dentro dessa pétala, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente, vou fazer uma sequência com 3 pontos altos. Aqui tem uma dica para não ficar amontoado os pontos. Após fazer esse próximo ponto, você vai laçar o fio na agulha, ajustar o fio antes de completar o ponto alto. 2, 3. Após os 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço e vou prender com ponto baixo ainda no mesmo espaço, ou seja, volto aqui no mesmo espaço que eu fiz os pontos e faço um ponto baixo. Sem fazer corrente de espaço, eu vou para a próxima alça e vou fazer um ponto baixo, uma corrente, 3 pontos altos aqui no mesmo espaço, sempre ajustando para não ficar amontoados. 1, 2, 3. Para completar essa pétala, eu faço uma corrente e prendo com ponto baixo no mesmo espaço. Como você pode ver, é repetição. Eu repeti aqui nessa pétala o mesmo que eu fiz na primeira, sempre do mesmo jeito. Após finalizar uma pétala, vamos para a próxima alça, faço um ponto baixo e uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente de espaço e prendo com ponto baixo aqui no mesmo lugar. Vou fazer as 8 pétalas, todas exatamente iguais. Já estou completando a última pétala, veja que eu fiz os 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço, vou finalizar essa pétala aqui no mesmo espaço prendendo com ponto baixo, e para finalizar a volta eu vou fazer ponto baixíssimo aqui, olha, no primeiro ponto que eu fiz para começar a volta. Vou só introduzir a agulha pegando assim os 2 fios na parte de cima mesmo, e vou fazer ponto baixíssimo, assim eu já fico na posição correta para começar a próxima volta, mas veja que nós já temos uma florzinha bem interessante para aplique. Vou começar a próxima volta e veja que eu finalizei com ponto baixíssimo, mas eu vou começar fazendo ponto baixo na direção desse ponto baixíssimo, ou seja, na direção dessa alça. Então, sem tirar a agulha da laçada, eu vou introduzir logo abaixo de onde eu fiz o ponto, vou buscar o fio que vem do novelo formando 2 laçadas. Se você não quiser que fique torcido assim na agulha esse ponto, você pode tirar a agulha das 2 laçadas e introduzir logo nessa que você buscou vindo do novelo. Assim ele não fica torcido. E agora passa nas 2 laçadas formando o primeiro ponto baixo. Após o ponto baixo, vou fazer só uma corrente para dar a altura do meu ponto alto. E aqui, novamente, se você tem costume de fazer o ponto mais alongado, pode fazer mais correntes. O importante é que fique com a altura do seu ponto. Após formar a altura do ponto alto, eu vou fazer 7 correntes para formar uma alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto entre as próximas pétalas. Também, olha, na direção entre os pontos baixos que ficam dividindo as pétalas. Vou introduzir a agulha, vou buscar o fio formando 3 laçadas na agulha, passo primeiro em 2 e depois completo o ponto alto passando nas outras 2. Vou fazer novamente essa sequência com 7 correntes para formar uma alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou laçar o fio na agulha, entre as próximas pétalas também, olha, do mesmo jeito. Aqui está um ponto baixo, aqui está o outro. Então, entre os 2 pontos baixos que dividem as pétalas, vou introduzir a agulha e fazer ponto alto.
essa repetição eu vou fazer até o final da volta, formando alças com 7 correntes e ponto alto entre as pétalas. Vou fazer todas elas e mostro para você como finalizar a volta e começar a próxima também. Já estou completando a volta. Veja que eu fiz uma alça com 7 correntes e para finalizar a volta eu fiz só um ponto baixo e uma corrente para formar o meu ponto alto. Então eu vou na corrente que está logo após o ponto baixo e assim sobram 7 correntes de espaço formando essa primeira alça. Se você fez mais correntes para formar o seu ponto alto, o importante é que você vá no último ponto de todos os que você fez para formar o seu ponto alto e finalize com um ponto baixíssimo. E mais importante ainda é que fiquem sobrando 7 correntes para que todas as alças tenham sempre a mesma quantidade. Então, olha, introduzi a agulha na corrente que fica após o ponto baixo e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Assim eu completo a altura desse ponto e finalizo também 8 alças, todas elas com 7 correntes cada uma. Para começar a próxima volta, eu vou seguir com ponto baixíssimo em 3 das 7 correntes que nós temos na alça logo à frente. Então vou na primeira corrente, pegando de cima para baixo, vou fazer ponto baixíssimo. Na segunda corrente também. E na terceira. Agora, pegando dentro da alça, eu vou fazer um ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do meu ponto alto. Para deixar de espaço, eu vou fazer 3 correntes. Então, 1, 2, 3. Só recapitulando, eu fiz um ponto baixo e 4 correntes. Por quê? Uma para formar a altura do meu ponto, 3 para deixar de espaço. Importante deixar 3 correntes de espaço, independente da quantidade de pontos que você fizer para formar o seu ponto alto. Vou laçar o fio na agulha e agora eu vou fazer um conjunto com 3 pontos altos finalizados juntos, exatamente igual ao que nós fizemos aqui, olha, na primeira volta. Vou introduzir a agulha dentro da alça, vou buscar o fio formando a segunda laçada, passo somente nas 2 laçadas e deixo 2 na agulha. Vou laçar o fio novamente, vou buscar o fio que vem do novelo, passo somente em 2 laçadas e deixo as outras na agulha. Lacei o fio mais uma vez, vou buscar o terceiro ponto, vou repetir passando somente em 2 laçadas, temos 4 agora na agulha, vou passar o fio em todas elas. Assim, olha, eu formei um conjunto com 3 pontos finalizados juntos. Quando completar a volta, eu vou completar mais um conjunto aqui, olha, com esse ponto alto. Agora eu vou fazer uma alça com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E vou prender com ponto baixo mais ou menos no início dessa próxima alça com 7 correntes que nós temos logo à frente. Então vou aqui, olha, não precisa prender na corrente, sim pegando dentro da alça. Vou prender com ponto baixo. Não precisa ser no local exato, assim como eu estou fazendo. Depois você consegue ajustar aqui dentro dessa alça para ficar com o formato que você quiser. Agora eu vou fazer uma alça com 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou prender aqui na mesma alça ainda, olha, eu vou voltar mais ou menos no final com essa mesma distância que eu pulei aqui no início e vou prender com ponto baixo. Ficou assim, olha, uma alça com 7 correntes, preso aqui nessa alça com 7 correntes também. Agora eu vou fazer uma alça com 5 correntes, parecida com essa. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o fio na agulha. E na próxima alça de 7 correntes, eu vou fazer 2 conjuntos assim, com 3 pontos altos finalizados juntos. Então, vou introduzir a agulha dentro da alça, busco o fio formando mais uma laçada, passo somente em 2 e deixo na agulha. Vou completar, são 3. 2, deixo na agulha novamente. 3. Esse aqui eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, porque é a repetição do que nós fizemos aqui, olha. Temos as 4 laçadas na agulha, vou finalizar todas juntas. E agora eu vou fazer um intervalo com 3 correntes. 1, 2, 3. E vou fazer o segundo conjunto ainda na mesma alça. Também do mesmo jeito. Busco o fio, passo em 2 laçadas. A segunda vez, também, só em 2 laçadas. Vou fazer a terceira vez, buscando o fio e passando somente em 2 laçadas. E depois passo em todas as laçadas de uma só vez, finalizando esse conjunto de pontos. Veja que esse aqui, olha, está pela metade. Quando completar a volta, que eu vou fazer com que ele fique exatamente igual a esse. Após completar os 2 conjuntos com 3 pontos finalizados juntos, eu vou fazer a alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou repetir, olha, eu vou prender com ponto baixo, fazer uma alça com 7, prender com ponto baixo novamente e fazer uma alça com 5. É a repetição desse intervalo. Então,
Temos alça com 5 correntes, vou prender com ponto baixo na próxima alça. Vou fazer uma alça com 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou prender novamente na mesma alça um pouquinho mais à frente. Após prender com ponto baixo, vou fazer alça com 5 correntes, 2, 3, 4, 5, e agora vou repetir esse conjunto com pontos finalizados juntos na próxima alça. E vou seguir fazendo isso até o final da volta, sempre intercalando. Em uma das alças eu vou fazer o conjunto de pontos, na outra eu vou fazer esse conjunto de alças. Então, veja que nós temos aqui 5 correntes formando essa alça, vou fazer o conjunto com 3 pontos finalizados juntos. Sempre deixando para fazer a última fase do ponto tudo junto, olha, passo somente a primeira fase de cada um dos 3 pontos, e aí no final sempre teremos 4 laçadas na agulha. Se não ficassem com 4 laçadas, é sinal que falta ponto aqui para fazer. Depois você pode finalizar todos eles juntos. E entre o primeiro e o segundo conjunto são sempre 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, e faço o segundo conjunto aqui também na mesma alça. Eu vou seguir repetindo assim então até o final da volta. No final eu vou conferir com você como ficaram todas as sequências e mostro para você como finalizar e como começar a próxima volta também. Já estou completando a volta, veja que eu fiz uma alça com 5 correntes e eu preciso completar o conjunto aqui com 3 pontos finalizados juntos. Veja que nós já temos um ponto baixo com uma corrente, formando o primeiro ponto alto, e temos 3 correntes para deixar de espaço. Então, eu vou fazer 2 pontos sem finalizar totalmente. Então, vou introduzir a agulha dentro da alça, vou buscar o fio. Nessa primeira fase, eu deixo mais apertado e depois deixo as 2 laçadas na agulha. Vou buscar o fio e agora, entre esses 2 pontos, eu vou ajustar esse próximo ponto também. Busco o fio, faço a primeira fase do ponto alto e deixo ajustado na agulha. Temos só 3 laçadas na agulha, preciso de 4 laçadas, então vou introduzir a agulha na corrente que forma o meu ponto alto, ou seja, na corrente que está logo após o ponto baixo, e agora sim, temos 4 laçadas, essa da corrente, as outras 3 que estavam na agulha, vou buscar o fio que vem do novelo, passar em todas as laçadas, finalizando esse conjunto com 3 pontos finalizados juntos também. Mas para finalizar totalmente esse ponto, veja que ele está mais aberto na parte de cima, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira corrente que nós temos logo à frente, e assim eu finalizo então esse conjunto com pontos e finalizo mais uma volta. Para começar a próxima volta, veja que eu fiz ponto baixíssimo, para finalizar esse conjunto de pontos na volta anterior. Então agora eu vou introduzir a agulha dentro da alça de 3 correntes, vou buscar o fio formando 2 laçadas e vou fazer um ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Para deixar de espaço, vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Então, eu estou iniciando exatamente igual à volta anterior. Significa que, para finalizar também, é exatamente igual. Agora, eu vou fazer o conjunto com 3 pontos altos finalizados juntos. Também, olha, igual nós temos na volta anterior. Lacei o fio na agulha, pegando dentro da alça de 3 correntes, vou buscar a primeira fase do ponto alto e passar só em 2 laçadas. Vou laçar o fio na agulha novamente, buscar o segundo, passando só em 2 laçadas. E o terceiro também. Temos 4 laçadas na agulha, vou finalizar todos eles juntos, e assim eu tenho o início idêntico ao que nós fizemos na volta anterior. Agora eu vou fazer uma alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E bastante atenção, porque eu vou prender com ponto baixo na alça de 5 correntes que nós temos na volta anterior, logo após o conjunto de pontos. Então, na metade da alça eu vou prender com ponto baixo. Sem fazer corrente de espaço, eu vou fazer 5 pontos altos na alça de 7 correntes. Então, vou só laçar o fio na agulha, pegando dentro da alça, eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3. Olha, aqui para ajustar os pontos também, do mesmo jeito, você pode ajustar o ponto para que fique lado a lado e não amontoado. Tenho, olha, um total de 5 pontos altos. Vou fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, e vou fazer mais 5 pontos altos aqui, ainda no mesmo lugar, ou seja, na mesma alça de 7 correntes.
e vou continuar ajustando para que todos fiquem lado a lado e não fiquem amontoados. 2, 3, 4, 5. Olha, fiz 5 pontos altos, 3 correntes, novamente 5 pontos altos. E sem fazer corrente de espaço, eu vou prender com ponto baixo na alça que nós temos logo à frente. É uma alça com 5 correntes. Prendo na metade da alça. Logo à frente, nós temos os conjuntos com 2 pontos altos finalizados juntos. E eu vou repetir esse mesmo conjunto. Então, vou fazer uma alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o fio na agulha. E aqui dentro da alça de 3 correntes eu vou fazer os 2 conjuntos com 3 pontos finalizados juntos. Busco a primeira fase de um ponto alto, passo só em 2 laçadas e deixo na agulha. Vou fazer os 3. 2, 3. E finalizo todos juntos. Vou fazer 3 correntes de espaço. 1, 2, 3. Vou laçar o fio na agulha. E vou fazer mais um conjunto com 3 pontos aqui no mesmo lugar. Vou buscar o fio e fazendo só a primeira fase de 3 pontos, olha, do mesmo jeito. Do segundo, do terceiro. Não esqueça de ajustar o ponto para que fique lado a lado. Passo somente em 2 laçadas, temos 4 na agulha para finalizar todos juntos e assim eu tenho o conjunto completo. Aqui, olha, no início da volta eu fiz só metade desse leque e eu vou completar ao completar a volta também. Então, após esse conjunto com 3 pontos finalizados juntos, eu vou repetir essa sequência. Olha, alça com 5 correntes e prender com ponto baixo na próxima alça. 1, 2, 3, 4, 5. Vou prender com ponto baixo na alça de 5 correntes. A de 7 correntes precisa ficar livre para fazer o conjunto de pontos altos. Prendi com ponto baixo e agora eu vou fazer 5 pontos altos na alça com 7 correntes. Então, vou laçar o fio na agulha, fazer 5 pontos altos lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5. 3 correntes de espaço para ficar aqui entre esses pontos altos e vou fazer mais 5 pontos altos aqui ainda nessa mesma alça. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre que completar essa sequência com 5 pontos altos, não tem corrente de espaço, é só prender com ponto baixo na próxima alça, aí depois sim, vou fazer 5 correntes de espaço para repetir o conjunto com 3 pontos finalizados juntos. Mas agora, olha, só a repetição do que nós já fizemos até aqui. Então eu vou fazer a volta completa e mostro para você como finalizar e começar a próxima também. Já estou completando a volta e aqui, olha, vou fazer exatamente igual fizemos na volta anterior. Fiz a alça com 5 correntes, vou laçar o fio na agulha e nesse espaço vou fazer um ponto alto, mas só a primeira fase, deixando a primeira fase do ponto bem ajustada. Vou laçar o fio na agulha. Entre os 2 pontos eu faço o próximo ponto, também deixando a primeira fase bem ajustada ali na alça. E para finalizar eu vou introduzir a agulha na primeira corrente que tem após o ponto baixo e vou finalizar todos os pontos juntos. Ainda para finalizar a volta, eu faço ponto baixíssimo na primeira corrente das 3 que nós temos logo à frente, e aí sim, fiz mais uma volta completa. Para fazer a próxima volta, eu vou começar do mesmo jeito, fazendo um ponto baixo, uma corrente para dar a altura do ponto alto, mais 3 correntes para deixar de espaço. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer um conjunto com 3 pontos finalizados juntos. Aqui é só repetição do que nós já fizemos nas voltas anteriores, por isso eu não vou ficar detalhando cada um dos pontos. Acredito que você já memorizou como fazer os 3 pontos finalizados juntos. Após esses 3 pontos, vou fazer uma alça com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e vou prender com ponto baixo na alça de 5 correntes também. Só vir aqui, olha, na metade da alça e prender com ponto baixo. Logo à frente, nós temos uma sequência com 5 pontos altos e eu vou fazer ponto alto em cima de todos eles. Sem fazer corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha e fazer 5 pontos altos, ou seja, ponto alto em cima de ponto alto. 1, vou no próximo,
Sempre do mesmo jeito, ponto alto em cima de ponto alto sem pular nenhum dos pontos. 2. Se você tiver dúvida, é sempre pegar os 2 fios que ficam na parte de cima do ponto. 3. 4. 5 pontos altos. Logo à frente temos o espaço com 3 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos nesse mesmo espaço. 1, 2, vou fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3 correntes, vou laçar o fio na agulha, ainda no espaço de 3 correntes vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, e vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos 5 pontos altos também, olha, sem corrente de espaço, vou seguir em cima do próximo ponto e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. 2, sem contar os que fiz dentro do espaço de 3 correntes. Estou contando somente os pontos em cima dos pontos altos. Esse aqui já é o 4º ponto. E no último ponto alto também, olha. 5. Sem fazer corrente de espaço, eu vou prender com ponto baixo na próxima alça de 5 correntes. Só prender com ponto baixo aqui na metade. E agora eu vou continuar a sequência. Veja que eu tenho aqui uma alça com 5 correntes no início dessa sequência de pontos. Então, no final, eu vou fazer uma alça com 5 correntes também. 1, 2, 3, 4, 5. Logo à frente eu tenho o conjunto de pontos finalizados juntos. Vou fazer o mesmo conjunto nessa volta também. Sempre com 3 pontos finalizados juntos. 1, 2, 3. Finalizo todos os pontos juntos, faço 3 correntes e novamente 3 pontos altos finalizados juntos. Vai ficar sempre assim, olha, nessa sequência aqui, sempre pontos finalizados juntos no mesmo espaço que nós temos na volta anterior e ponto alto na direção dos pontos altos que nós temos na volta anterior. Então agora eu vou começar a repetir essa sequência. Olha, eu já fiz o conjunto com 3 pontos altos finalizados juntos, vou fazer toda essa sequência. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou prender com ponto baixo e agora vou fazer 5 pontos altos. No espaço de 3 correntes eu faço 2 pontos altos, 3 correntes, novamente 2 pontos e sigo repetindo. Vou fazer a volta completa e mostro para você como finalizar e começar a próxima volta também. Já estou completando mais uma volta, fazendo aqui uma alça com 5 correntes e vou finalizar do mesmo jeito, fazendo 2 pontos aqui para juntar com essa outra corrente e finalizar todos juntos. Veja que eu estou fazendo o segundo ponto, né, deixando ele ainda na agulha. Vou introduzir na corrente que forma o primeiro ponto alto, finalizar todos juntos e fazer ponto baixíssimo na próxima corrente. Aqui, olha, se você quiser fazer a próxima fase já com uma cor diferente, também fica interessante. Eu vou seguir com a mesma cor para facilitar a explicação, mas se você quiser, aqui é só você fazer uma corrente, alongar esse fio, olha, aqui, alongar, cortar e depois amarrar a próxima cor nessa mesma alça e começar do mesmo jeito. Eu não vou cortar, mas eu vou deixar ele aqui de lado e vou começar aqui com a segunda cor para você ver se você quiser fazer igual. Vou utilizar o mesmo tipo de fio, então se você quiser fazer até com mais cores, pode fazer só a flor de uma cor, essa fase com uma segunda cor e depois aqui no final utilizar uma terceira cor para fazer. Mas se você cortar, olha, você vai vir com a ponta de fio, pegar de baixo para cima e vamos fazer um nozinho aqui bem na metade da alça. Depois é só você posicionar o fio no dedo, introduzir a agulha dentro da alça, buscar o fio para formar um ponto baixo, uma corrente e depois as 3 correntes para deixar de espaço, do mesmo jeito que nós fizemos nas voltas anteriores, tá? Só trocando a cor. Mas eu vou seguir com a mesma cor para você ver que também é super fácil. Aqui eu vou tirar esse nozinho de volta, tirar essa cor. Vou começar a próxima volta e nesse espaço de 3 correntes eu preciso fazer 4 conjuntos com 3 pontos finalizados juntos, mas é fácil, cabem todos eles. Eu vou começar fazendo um ponto baixo, uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto e vou fazer mais 2 pontos altos sem finalizar a segunda fase, ou seja, para que eu faça a finalização tudo junto. Faço o primeiro, vou passar nas 2 laçadas do segundo ponto, agora sim com 3 laçadas na agulha, vou finalizar todos juntos. Esse é o primeiro conjunto. Vou fazer 3 correntes de espaço,
vou laçar o fio na agulha e vou fazer mais 3 pontos. Para isso eu já vou puxando esse fio aqui para a lateral. Olha, faço a primeira fase, vou fazer esse conjunto com 3 pontos. 2. Temos 4 laçadas na agulha, vou finalizar todas juntas. Então, temos 2 conjuntos com 3 pontos. Agora eu vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou voltar na terceira corrente, olha, veja que ficam sobrando 3 de espaço e vou fazer ponto baixo para formar um ponto picô. E agora eu vou fazer novamente 3 correntes. 1, 2, 3. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer mais um conjunto com 3 pontos assim finalizados juntos. Então vou introduzir a agulha e agora eu começo a ajustar para não ficar os pontos amontoados. Ajustando os pontos, faço a primeira fase do primeiro ponto alto, do segundo e do terceiro. Todos eles assim, olha, ajustando para não ficar amontoado. E vou finalizar todas juntas. Agora eu vou fazer alça com 3 correntes novamente e vou fazer o quarto e último conjunto assim com 3 pontos finalizados juntos. Veja que já está cheio aqui nesse espaço, mas cabem os próximos 3 pontos sem ficar amontoados. Toda vez que laçar o fio para fazer o ponto alto, você vai buscar ajustar para que fique lado a lado e fazer a primeira fase. Agora finalizo todas as laçadas juntas. Veja que temos aqui os 4 conjuntos. Nessa alça do meio eu tenho um ponto picô bem na metade da alça e fica assim, olha, o leque completo. Agora eu vou fazer 10 correntes para chegar aqui no topo dessa pirâmide que nós temos logo à frente. São 10 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No topo da pirâmide eu vou prender com ponto baixo, fazer 3 correntes de espaço e vou prender novamente com ponto baixo no mesmo lugar. Ou seja, uma alça com 3 correntes na direção da alça que nós temos no topo dessa pirâmide. Para chegar nessa outra alça de 3 correntes que nós temos aqui entre os pontos finalizados juntos, eu vou fazer novamente alça com 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou laçar o fio na agulha e nesse espaço de 3 correntes eu vou repetir esse conjunto aqui de leques. Então, sempre do mesmo jeito, são 3 pontos finalizados juntos. 1. Esse eu vou fazer um pouco mais rápido. 2. O terceiro ponto. Vou finalizar todos juntos e entre o primeiro e o segundo conjunto eu faço a alça de 3 correntes. 1, 2, 3. E vou fazer o segundo conjunto com 3 pontos finalizados juntos. Após o segundo conjunto com 3 pontos finalizados juntos, eu vou fazer a alça com um ponto picô. Então eu faço 6 correntes. 2, 3, 4, 5, 6. Vou voltar na terceira corrente. Então é só deixar sobrando 3 correntes e conta 3. Olha, volta na terceira corrente e prende com um ponto baixo. Novamente 3 correntes para deixar de espaço. Vou laçar o fio na agulha. E vou fazer mais 2 conjuntos com 3 pontos finalizados juntos. Vou fazer o primeiro, já ajustando os fios para não ficarem amontoados. E a próxima alça só com 3 correntes para ficar igual a essa. 1, 2, 3. E faço mais um conjunto com 3 pontos finalizados juntos. Temos novamente o conjunto completo, agora é só seguir fazendo essa repetição. Olha, eu vou fazer a alça com 10 correntes, a alça com 3, a alça com 10 e repetir esses leques na direção desses pontos que nós temos finalizados juntos, tá? Todas as pontas assim, da pirâmide vai ficar só com uma alça de 3 correntes, não siga fazendo esses leques em todas as pontas. Eu vou fazer a volta completa e mostro para você o resultado e como fazer a próxima volta também.
Já estou completando a volta e veja que eu comecei fazendo o conjunto com 3 pontos finalizados juntos. Então, para finalizar a volta, eu vou só introduzir a agulha de cima para baixo nesse primeiro conjunto, desse jeito, olha, pegando os 3 fios, e faço ponto baixíssimo, assim eu finalizo mais uma volta. Deixa eu mostrar aqui para você o resultado de como está ficando o trabalho. Para fazer a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo em 2 das 3 correntes que nós temos logo à frente. Um ponto baixíssimo, vou na segunda corrente e faço ponto baixíssimo também. Agora eu vou fazer um ponto baixo pegando dentro dessa alça, veja que eu só introduzi a agulha, busquei o fio e faço ponto baixo. Após o ponto baixo, eu vou fazer uma alça com 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o fio na agulha e agora nós temos essa alça com um ponto picô. Eu vou fazer um ponto alto na corrente que está antes do ponto picô. Faço aqui um ponto alto. Na direção do ponto picô, eu vou fazer uma alça com 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto na corrente que nós temos logo após o ponto picô. Assim, olha, ficam sobrando 2 correntes. Faço ponto alto novamente. Então, olha, na direção dessa alça eu já fiz um ponto alto, 7 correntes e ponto alto após o ponto picô. Vou continuar com a alça de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer ponto baixo na alça de 3 correntes que nós temos entre os 2 conjuntos de pontos finalizados juntos. Ficou assim, olha. Deixa eu mostrar aqui para você que eu comecei nesse espaço de 3 correntes entre os 2 primeiros conjuntos e terminei aqui no espaço de 3 correntes que nós temos entre os 2 últimos conjuntos. Agora eu vou seguir fazendo alça. Eu vou fazer todas elas com 5 correntes até chegar novamente na direção do ponto pipoca. Então, vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E vou prender com ponto baixo. Aqui, olha, nessa alça de 10 correntes eu vou prender mais no início. Eu vou dividir como se fosse dividir em 3 essa alça. Veja que eu prendi aqui mais no início, mas deixando aqui 2, 3 correntes de espaço. Agora eu vou fazer uma segunda alça com 5 correntes, 3, 4, 5. E vou prender deixando umas 2 correntes de espaço. Ou seja, só para fazer uma alça bem na direção aqui da metade da alça de 10 correntes. Vou fazer novamente a alça com 5 correntes, 3, 4, 5, e vou prender com ponto baixo na alça de 3 correntes que nós temos no topo da pirâmide. Deixa eu mostrar para você como está ficando. E vou continuar. Vou fazer mais uma alça com 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Vou prender mais ou menos pulando 2, 3 correntes aqui do início dessa próxima alça de 10 correntes, olha. Novamente alça com 5 correntes, 3, 4, 5, quase no final da alça, deixando sobrar aqui 2 ou 3 correntes de espaço. Não precisa ser exatamente assim, só para ficar mais ou menos dividido, não precisa ficar contando. Agora eu vou fazer mais uma alça com 5 correntes, 3, 4, 5, deixa eu fazer aqui esse último pontinho, a última corrente. Vou prender com ponto baixo no primeiro espaço de 3 correntes, já entre os pontos finalizados juntos. Agora vem a parte do ponto alto. Vou fazer uma alça com 5 correntes, 3, 4, 5. Vou fazer o ponto alto na corrente que fica antes do ponto picô. E agora sim, entre os pontos altos eu faço a alça com 7 correntes para ficar na direção do ponto picô. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou fazer ponto alto logo após o ponto picô. Faço alça com 5 correntes, 3, 4, 5. Prendo com ponto baixo na direção da alça de 3 correntes. E agora é só seguir repetindo. Você viu que as próximas alças agora são com 5 correntes, aqui olha, na direção dessas alças, exatamente igual fizemos aqui nessa lateral. Veja que todas as alças aqui, olha, tem 5 correntes, e você só precisa memorizar o local que prende cada uma delas.
Vou deixar assim para você tirar um print se for preciso, e se você quiser você pode repetir o que nós fizemos aqui, você vai fazer nas próximas laterais também. Vou fazer a volta completa e mostro para você como finalizar. Já estou completando a volta e veja que eu fiz a última alça com 5 correntes e vou finalizar com ponto baixíssimo em cima do ponto baixo que eu fiz para começar a volta. Veja que eu introduzi a agulha de cima para baixo, busco o fio, passo em todas as laçadas de uma só vez e assim eu finalizo a volta. E eu finalizo também o quadradinho, mas eu vou mostrar agora para você como fazer o arremate dessa ponta de fio e da ponta de fio inicial também. Então aqui, olha, após fazer ponto baixíssimo, eu vou só alongar o fio deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate, vou cortar o fio e vou colocar numa agulha de tapeceiro número 16. Se você tiver uma agulha de numeração diferente, se for 14, que é mais grossa, ou se tiver uma mais fina, não tem problema. É só, se couber aqui, olha, o fio no fundinho da agulha, pode utilizar para fazer o arremate. Veja que aqui, olha, após o ponto baixíssimo, eu vou introduzir a agulha na primeira das 5 correntes que nós temos mais à frente e vou passar o fio todo para o avesso, desse jeito. E agora, no avesso da peça, a única coisa que eu preciso fazer é costurar esse fio pegando somente os fios do avesso para chegar no acúmulo de fio e esconder ele um pouco mais. Eu vou sair escondendo aqui, olha, o fio somente nos fiozinhos de trás aqui no avesso da peça. Logo abaixo nós temos um acúmulo de pontos aqui que dá para esconder esse fio facilmente. Olha, estou indo até os leques aqui que nós temos todos juntos. Vou pular um fio e vou seguir costurando ele aqui no avesso, escondendo ele nesse acúmulo de pontos. Vou sair aqui mais ou menos no penúltimo fio, não vou chegar até o final aqui dos pontos. Se você não quiser fazer nenhum tipo de nó, é só você pegar o fiozinho que você pulou e seguir costurando de volta e depois cortar aqui as sobras, não precisa nem fazer nó. Ele já fica escondido e fica firme, olha, porque nós estamos fazendo como se fosse uma espécie de nó. Mas se você quiser fazer, dividir esse fio, ele também divide fácil, ele é feito com vários fiozinhos, então você pode dividir na metade desse fio, assim, olha, pegando alguns fios para um lado e deixando ele mais ou menos na metade. Passar metade desse fio em mais um fiozinho aqui só para dar sustentação para fazer o nó. Vou pegar essa metade do fio aqui, ou você pode colocar na agulha também e puxar ele por mais um fiozinho só para dar sustentação, mas nem precisa fazer esse tipo de nó, viu? Eu vou mostrar aqui para vocês que dá para fazer o arremate também fazendo nozinho. Dividir o fio em dois e vou fazer um nó aqui porque se for lavar na máquina, né, se você fizer uma peça maior, aí você fica com medo de soltar essa pontinha de fio. Então, para ficar bem seguro, pode fazer aqui 2 nozinhos e depois cortar a sobra. Não deixa sobrando muito fio aqui depois do corte, tá? Senão fica muito feio aqui o avesso. Veja que eu escondi bem, costurei ele aqui, olha. Depois ainda dividi em 2 e cortei a sobra. Se você não quiser dar esse nó, não precisa, pode só costurar ele um pouco mais e cortar a sobra. Aqui no início eu vou aproveitar e fechar um pouquinho mais o miolinho dessa flor. Não precisa fechar tanto, mas puxando com cuidado também para não rebentar essa ponta de fio. E agora eu vou colocar na agulha de tapeceiro também essa número 16, a mesma que eu utilizei ali na pontinha. Vou fazer a mesma coisa, vou esconder ele um pouquinho mais nesse acúmulo de pontos. Aqui, olha, eu vou só costurar ele um pouquinho mais, voltando mesmo, vou pular um ponto e vou voltar costurando ele no acúmulo de fios que nós temos aqui no início desse anel mágico. E se você não quiser, não precisa também fazer o nó aqui, olha, basta você fazer uma volta completa costurando ele aqui, que ele não vai voltar. Eu estou costurando ele ao contrário do que foi feito e sem aparecer lá na frente. Mas se você não achar que está seguro, você pode dividir em 2, tá? E cortar a sobra. Mas aqui eu só vou fazer essa volta aqui, olha. A volta completa, eu já até completei uma volta, vou costurar um pouco mais. E depois, olha, você pode fazer o seguinte. Costurou, fez a volta completa, você vira e volta costurando o contrário. Pula um fio e aí você volta costurando. Que aí pulando um fio, ele não volta desmanchando no mesmo lugar que você fez a costura. Olha, ele vai travar naquele fiozinho que eu pulei e vou seguir costurando um pouquinho mais. Assim ele fica seguro e o arremate aqui não fica feio, não fica com nó. Quem pega a peça e vê no avesso, né, principalmente se for uma peça de vestuário, não vai ver nenhum tipo de nó aqui no avesso da peça e ele fica seguro do mesmo jeito. Cortei as pontas de fio e tenho aqui o quadradinho pronto, deixa eu medir aqui para ver
com quantos centímetros? Olha, 20 centímetros de comprimento, e aí como é exatamente igual às duas laterais, então 20 por 20, tá? Esse quadradinho, mas nesse aqui com esse fio AME, né? Com o fio de Tex 516. Eu fiz também, olha, ele com o fio Egito, fica mais delicado, é um fio mais fino. Esse aqui também é um fio 100% algodão, ele tem o Tex 467, é um fio cru especial. E aí esse aqui fica com 18 centímetros, então fica mais delicado. E eu também fiz, olha, para utilizar como se fosse um trilho de mesa, e aqui eu só emendei aqui nessa alça da ponta, onde nós temos aqui 7 correntes, eu fiz 3 correntes, fiz um ponto baixo para prender aqui no que já estava pronto, e depois fiz mais 3 correntes e continuei fazendo normalmente. Mas esse papo de emenda é papo para outro passo a passo. Então, eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!